A sabedoria da transformação. Monja Coen. Equidade. Imaginem que todas as imagens de Buda sejam femininas. Imaginem que todos os grandes líderes tenham sido mulheres. Imaginem que apenas as mulheres tenham oportunidade de estudos superiores e que caiba aos homens servi-las, alimentá-las, lavar suas roupas. A lama budista do Havaí iniciara assim a reflexão sobre o tema a ser meditado naquele dia. Sua Santidade, o Dalai Lama, deixava as lágrimas escorrerem. Ao final, comprometeu-se: vou fazer o que puder para que haja equidade, mas você sabe que não depende apenas de mim. Ao ouvir essa história, lembrei-me das dificuldades da primeira monja histórica, Mahaprajapati da Yosho. Ela era mãe adotiva de Buda, irmã de sua mãe biológica, que morrera uma semana após o parto. Criara o menino como se fosse um dos seus filhos. Também era esposa do rei Suddhodana, pai de Buda. Quando o jovem retornou como um renunciante e anunciou o caminho de paz e tranquilidade incomparáveis que havia obtido, Mahaprajapati, cujo nome significa líder de uma grande assembleia, pediu para segui-lo como monja. Não, ele disse, se as mulheres deixarem o lar, o que será das famílias? Essa foi sua primeira resposta. Ela, porém, não a aceitou. Em uma sociedade patriarcal, como era a Índia na antiguidade, 2.600 anos atrás, a mulher que não tivesse um homem para protegê-la também era considerada uma pária. Havia várias assim. Muitas mulheres cujos maridos, filhos, primos, tios, sobrinhos, genros haviam morrido nas inúmeras batalhas de um país dividido. Elas não tinham mais família, não conseguiam seu sustento. Mahaprajapati, como esposa do rei, lhes ensinava artes manuais para que, vendendo alguns artigos ou alimentos, pudessem manter a si e aos seus filhos. Como agora ele vinha falar sobre família, se as famílias já estavam desfeitas. Com mais de 500 mulheres, ela seguiu Buda. Por longas distâncias, ferindo os pés e se deixando cobrir pela poeira das estradas secas. Quando o Buda fez um discurso para um grupo de pessoas, dizendo que todas, sem exceção, tinham a condição de obter a mesma iluminação que ele obtivera, seu atendente e primo Ananda solicitou a palavra. Mestre, todas as pessoas incluem as mulheres também? Claro que sim, Ananda, disse Buda. Então, mestre, por que o senhor não ordena Mahaprajapati? Sugeriu Ananda. Esse diálogo foi fundamental para a mudança de pensamento de Buda. Ele refletiu e concordou. Passou a aceitar as mulheres como monásticas, mesmo exigindo delas 8 regras especiais de obediência, servidão e dependência em relação à comunidade monástica masculina. 2.580 anos se passaram desde a entrada de Buda em Parinirvana. Não dizemos que Buda morre, mas que adentra a grande paz final. Ainda hoje há países que não reconhecem as monjas. Mulheres podem ser renunciantes, mas não monjas completas. Causas e condições favoráveis fizeram com que eu conhecesse o budismo do grande veículo, Mahayana, de uma ordem japonesa em que a igualdade entre monges e monjas vem ocorrendo desde a Segunda Guerra Mundial. Foi a monja Kojima Sensei que durante e depois da guerra viajou por todo o país convencendo os líderes religiosos da necessidade de equivalência entre monges e monjas. Hoje, temos os mesmos direitos e deveres. Podemos oficiar enterros e casamentos, ordenar discípulos e discípulas leigos e monásticos,
Mas foi necessário que Kojima Sensei existisse e se dispusesse a exigir equidade de direitos e deveres. Da mesma maneira, a Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, hoje abre um portal de igualdade. Mas é preciso que as mulheres saibam se dar ao respeito e não permitam nenhuma forma de abuso. No campo religioso, as monásticas devem sensibilizar as ordens a que pertencem para que sejam tratadas com o mesmo respeito que os monásticos. Ainda estamos vivendo essa mudança. Se em alguns locais, países e ordens religiosas isso já é uma realidade, ainda há locais, países e ordens religiosas que diferenciam, discriminam, diminuem e maltratam mulheres. Que as lágrimas possam secar e a compaixão traga sabedoria aos corações herméticos. Que todos os seres possam ser felizes e encontrar a plenitude. Hoje, existem mais mulheres empoderadas na liderança, não apenas de países, cidades e estados, mas no comando da própria vida e da de seus filhos, maridos, amantes, amigos. Mulheres que são provedoras e capazes de gerenciar suas famílias, seus clãs. Famílias não são dissolvidas quando as mulheres se tornam religiosas, porque são poucas as famílias de pai, mãe e filhos. Familiares e amigos que facilitam as práticas espirituais recebem méritos incomensuráveis, pois o voto religioso é sempre o de incluir todos os seres na grande sabedoria e infinita compaixão dos seres iluminados. Homens e mulheres que fazem o voto altruísta de dedicar sua vida a um caminho espiritual devem ser igualmente honrados e homenageados por todos os seres.